bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, aqui no meu mundinho literário. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os meus lidos desse mês de agosto. E esse mês eu li só 4 livros, mas eu acho que cada um deles valeu a pena. O primeiro que eu vou apresentar a vocês é O Iluminado, que é um terror psicológico, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. E aí eu vou tentar fazer um resumo pra vocês, como eu sempre faço, e depois digo o que eu realmente achei. Aqui a gente vai ser levado junto com uma família, que é o pai, a mãe e o filhinho de 5 anos, o Jake, a Wendy e o Daniel, para um hotel chamado Hotel Overlook, que fica nas montanhas. Isso porque o Jake conseguiu um emprego de zelador nesse hotel, e eles vão passar lá uma temporada de inverno, enquanto não tiver ninguém, não vai ter hóspedes, não vai ter funcionário, ninguém, só vai ser eles 3 sozinhos lá, isolados. Mas aí logo na chegada, quando eles estão se mudando pra lá, que eles levam as coisas e tudo, eles vão conversar com o cozinheiro. E é ele que vai conversar com o Daniel, a criancinha, e vai explicar pra ele por que ele é tão diferente, tão especial, como a gente já percebe logo no início do livro, porque ele vê certas coisas antes de ter acontecido, consegue ler os pensamentos das pessoas, entre outras coisas. E aí ele explica que é porque ele é um iluminado, que no caso ele tem esse tipo de dom, como se fosse visões. E aí depois disso, quando eles realmente vão se ver sozinhos ali no hotel, e conforme eles vão passando os dias ali, a gente vai conhecendo também a ambientação, que eu achei muito bem construída para ser mesmo assustadora. Tanto os corredores, como o jardim, o parque, o restaurante, o elevador e principalmente o quarto 217. E aí as coisas vão acontecendo, o Danny começa a ter pesadelos, compulsões de ir em certos lugares que não pode ir. E o humor do Jake, que é o pai, vai mudando. Ele que já tem um histórico de violência, de alcoolismo, até que ele vai até o porão e fuça a história do Hotel Overlook, que junto com o Jake que a gente vai descobrindo que aconteceu muita coisa ruim nesse hotel, desde assassinato até suicídio. E por isso, esse hotel acaba sendo mal assombrado pelos fantasmas dessas pessoas que morreram. E depois, como se fosse sem motivo algum, o Jake começa a pensar em fazer coisas ruins. Ele vai ficando com a cabeça confusa, embaralhada, até que vai chegar o momento do inverno rigoroso mesmo, que vai atacar o hotel, que vai deixar eles isolados de verdade lá naquele hotel, sem poder sair mais para a cidade, já que o hotel fica nas montanhas. Eles não vão ter mais acesso à estrada para poder ir para a cidade. E aí é que muitas coisas bizarras, medonhas vão começar a acontecer. E a gente vai vendo, o quanto o Stephen King descreve bem os pesadelos que o Danny tem. E claro, tudo muito perturbador, principalmente a parte do Jake. Em muitos momentos eu tive raiva dele, apesar de saber o que eu sabia. E por mais que o Danny seja um menino forte e até esperto, a verdadeira guerreira mesmo nessa história toda aqui é a Wendy, a mãe, Aí com isso tudo, a única coisa mais chatinha assim que eu achei nesse livro foi porque algumas partes foram muito maçantes, porque querendo ou não o autor tem uma escrita muito descritiva, sabe? Ele descreve muito algumas coisas e isso acaba arrastando um pouco a leitura. Mas é claro que isso não vai tirar a graça das partes mais interessantes da história. Mas agora o resto aí é com vocês, Vocês têm que ler para entender melhor o que é que se passa aqui na história e o que tá por trás de toda essa situação que tá perturbando a cabeça tanto do Jake como do Danny. Então tem muita coisa por trás aí dessas assombrações desse hotel e vocês têm que ler para entender. Com tudo isso, eu dei 4 estrelas para ele lá no Scooby. Não dei 5 estrelas, como eu falei, pelas partes que eu achei mais arrastadas. Mas fora isso, todo o terror eu achei muito bom, muito bem escrito, muito bem construído, principalmente a ambientação, mas também os personagens. Bem, agora é a vez de falar de Morra por Mim, que é uma fantasia romântica de Amy Plum, que é narrada em primeira pessoa pela Kate, uma adolescente de 16 anos, que perdeu os pais em um acidente de carro e teve que se mudar do Brooklyn junto com a sua irmã Georgia para Paris, para morar com os avós. Aí a gente já vê aí logo de início o quanto a Kate tá afundada assim no luto, por causa dos pais. Mas logo a Georgia, a irmã dela, convence a pelo menos a Kate sair, ir para um café tranquilo, pegar um livro e ler para se distrair, ver mais gente, respirar os novos ares de Paris. Que inclusive a gente vai viajar bastante ali nas ruas de Paris, pelos restaurantes, pelos museus, pelo cinema.
faz a gente se sentir também em cada recanto ali daquele lugar. E aí, um certo dia, quando ela tá sentada lendo em um café bem aconchegante, ela acaba percebendo que está sendo observada por um rapaz em uma mesa próxima, que tá lá conversando com os amigos. E ela acha isso estranho, né? Porque ele fica encarando ela acaba indo embora. Mais pra frente, quando eles vão estar no mesmo ambiente de novo, e ele acaba indo falar com ela. Aí então ele se apresenta pra ela como Vincent. E eu confesso que eu achei essa conversa deles aí meio sem sal, mas isso vai ser compensado no restante do livro. Sei que depois eles vão começar a se aproximar, e quando ela testemunha um dos amigos de Vincent morrer e vê que ele nem se mostrou abalado, ela acaba achando que ele é um monstro sem coração. Mas aí depois, pra frente, ela descobre que esse amigo dele não morreu de verdade e que tanto ele e os outros amigos como o Vincent não são bem humanos. E aí a gente começa a conhecer uma nova e estranha versão da imortalidade. No começo eu confesso que é um pouco confuso para se entender, mas com o tempo as coisas vão se esclarecendo e a Kate vai conhecendo melhor o Vincent, vai percebendo o quanto na verdade ele é sensível, é bondoso e o quanto ele gosta dela. Na verdade, o Vincent é encantado pela Kate, e com isso vamos conhecendo os amigos do Vincent também, que na verdade são uns amores. Eu amei esses personagens. E também ainda tem a Georgia, né, a irmã da Kate, que apesar dela fazer uma coisa errada lá pra frente no livro, ainda assim eu gosto do jeito desapegado dela, sabe, o jeito doidinho dela. Aqui eu gostei também do desenrolar rápido da história e do quanto a narrativa por meio de um adolescente não foi boba, como é no caso de The House of Night, e que mesmo assim não tirou a essência da adolescência. Outra coisa também, tem um mistério bem envolvente, além da história do Vincent. A aura de perigo que rodeia a família do Vincent, os seres que existem aqui, que vai ser motivo de risco para Kate também. Fora tudo isso, ainda tem um envolvimento amoroso entre a Kate e o Vincent, que vai se desenrolar de uma forma linda. No meio de tudo isso tem belas descrições e não tem hot, tá? Esse livro é mais para pessoas como eu, que prefere um romance mais lovezinho, assim, mais fofinho, sabe? Sem nada de hot envolvido, porque realmente não tem hot envolvido aqui. Então eu acabei dando 4,5 estrelas para esse livro, mas pela sensação de conforto e de curiosidade que a leitura me passou, e também pela escrita nota 1000. Vamos agora falar sobre Solteira até Sábado, que é um romance contemporâneo de Catherine Bybee, narrado em terceira pessoa. E aí eu preciso alertar que de início, assim como no primeiro livro, parece que a história vai ser meio boba, que não vai dar em nada. Mas vocês precisam saber que isso logo muda, e por mais que o romance demore, outras coisas estão acontecendo, porque aqui não tem espaço para enrolar. Olha o tamanho desse livro. É um livro muito curtinho e tem que ter uma história completa aqui, então não tem espaço para enrolação. Então, com certeza, vale muito a pena ler até o final. Outro alerta também é o gatilho que tem aqui, que é de abuso sexual, então tomem muito cuidado. Bem, aqui a história da vez é da Karen, que de início, assim, é um mistério pra gente. Tudo que nós sabemos dela é que ela é amiga das meninas dos primeiros livros, dos livros anteriores, e que também é sócia na agência de casamentos da protagonista do primeiro livro, que também é voluntária em um abrigo para crianças e adolescentes, e que é praticamente um anjo de pessoa. Mas não sabemos da história e do passado dela, não sabemos sobre os pais, sobre família assim no geral. E agora também ela é esposa de conveniência de um ator muito famoso, que é o Michael, e de quem ela se tornou muito amiga. Tudo lindo e perfeito até aí, até que chega o dia da festa de 1 ano de casado deles, e um irmão mais velho do Michael, que é o Zack, surge e penetra na festa. Pois é, o Michael não convidou ninguém da família, nem para o casamento dele, né, quando ele se casou com a Karen, e nem para essa festa de 1 ano de casados. E aí o Zack teve que ir lá para pegar o Michael e levá-lo para visitar os pais e as irmãs, que ele já não via fazia uns bons anos aí. E aí tudo isso está acontecendo logo no começo do livro. E logo de início também a gente vê a atração entre o Zack e a Karen. Pois é, o Zack acaba se atraindo pela mulher do irmão dele. E ela também se sente atraída pelo Zack. E aí imagina só como o Zack vai acabar se sentindo culpado por isso, mas que ele também não pode fazer nada quanto a isso. Aí depois a Karen logo consegue convencer o Mike a ir visitar a família dele na viagem e na convivência deles lá na casa da família do Mike.
a Karen e o Zack vão se aproximar ainda mais. Nisso tudo, fora a tensão entre a Karen e o Zack, tem também a relação do Mike com o pai, que é um cara bem bruto assim do interior e não o apoia na profissão dele, né, de ator. E também a relação bonita de amizade que a Karen vai criar com as irmãs do Mike. Mas o ponto alto da história mesmo é quando a Karen acaba conhecendo uma garota que ela é bem tímida e ela percebe que essa garota talvez esteja sofrendo maus tratos aí de alguém. É quando a gente vê que ela se identifica com essa garota e vamos saber a causa do porquê ela começa a se abrir finalmente, tanto para o Mike como também para o Zack. E é aí também que ela vai começar a se mostrar ainda mais generosa, ainda mais altruísta, mais determinada, que é quando ela vai fazer de tudo para ajudar essa menina e outras coisas aí que vão estar envolvidas na vida dessa menina. Aí ela vai se tornar um tipo de heroína aqui na história, tanto para essa menina como também para algumas outras pessoas. Então aqui eu gostei ainda mais da Karen, mais do que eu gostava nos outros livros, que eu não conhecia ela tanto a fundo, né? Eu gostei de conhecê-la melhor aqui. E por mais que não tenha sido o livro que eu mais gostei, ainda assim foi o que eu achei mais emocionante, principalmente pelo propósito lindo de vida da Karen. Gostei muito do livro também porque tem breves descrições, né? Nunca nesses livros aqui tem descrições muito prolongadas. E também outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Por mais que seja um romance, assim, entre a Karen e o cunhado dela, ainda assim não tem uma traição de fato aqui na história. Então, para esse livro aqui, eu também dei 4 estrelas lá no Scoob. E eu espero que tenha convencido vocês a lerem o livro também. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês aqui sobre esse livro, Sinestesia, que é um livro de contos e crônicas de temática livre, de vários escritores nacionais. E tem escritores aqui que tem mais de um conto. Então, assim, eu gostei demais de todos os contos. Não vai ter como agora eu falar de cada conto aqui, né? Não teria como, são vários. Eu nem contei quantos tem, mas sei que são muitos. Mas eu gostei mais de uns do que de outros, claro. Porque tem uns que passam mais sentimentos, mais emoções do que outros. Como eu falei, é de temática livre, então tem de vários tipos. Tem alguns contando a história de pessoas na pandemia, outros que tem acontecimento bíblico, outros que usam muito de metáforas. Esses aí eu acho que são os mais poéticos, tem uns que são muito bonitos mesmo, assim, a escrita é bem poética. Tem também outros que contam coisas mais corriqueiras do dia a dia, relatando um dia de uma pessoa. Tem uns que tem uns temas mais pesados, tem contos que são histórias de amor, outros de solidão, outros de perdas, e aí por diante, sabe? São muitos mesmo. E aí, aqui, inclusive, que eu não posso deixar de falar, tem um conto de um amigo, né, que é o dono da livraria que eu frequento, que é o Arthur, que se chama O Ninho de Periquitos, e é muito interessante. É um conto de terror barra suspense, porque tem uma cena bem macabra e é uma história bem envolvente que a gente se sente curioso assim pelo suspense. E é isso. Acho que eu não tenho mais o que falar sobre esse livro. Sei que eu gostei demais, são contos muito bons e melhor ainda, né, que são de escritores nacionais. E que eu fiquei besta assim, porque tem o conto de uma pessoa que eu conheço, né, pessoalmente. Eu indico também o livro pra vocês. Tem uns contos que são mais curtinhos, tem outros que são mais longos, tem as crônicas também. É isso, eu dei 4 estrelas pra ele lá no Scoob também, pelo tanto que eu realmente gostei. Esses foram os livros. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se interessado, espero que eu tenha influenciado algum de vocês aí a ler algum desses livros. E se vocês já leram algum ou querem ler, pode deixar nos comentários também pra eu ficar sabendo, que eu vou gostar muito de saber. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!